Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mais um vídeo de análise de toques semanais da Weekly Shonen Jump, revista de mangás no Japão. Se você não viu as análises anteriores, eu peço que você dê uma olhadinha na playlist completa, cheia de vídeos como esses, de review de toques da Shonen Jump. E deixe seu apoio também para que o canal esteja crescendo e também alcançando mais pessoas. E bem, sem muita demora, vamos para o vídeo. Vamos começar com os mangás não ranqueados. Tivemos capa da revista Dr. Stone e também o início da enquete de popularidade. Eu pensei que já seria o resultado, mas não. Foi o início da enquete. Provavelmente mês que vem, talvez, ele já mostre o resultado. Também Undead Luck também, talvez mostre o resultado no próximo mês. Páginas coloridas, tivemos Yozakura Family no seu capítulo 74 e Sakamoto Days também recebeu páginas coloridas no seu capítulo 15. Não ranqueado, temos Idle Sea, With What e Close Boss Parties. São os três mangás que não são ranqueados. Semana que vem, Idle Sea vai ter o seu primeiro ranking. Em hiato, Hunter x Hunter e Burn the Witch. Falando isso, vamos para os mangás ranqueados essa semana. Tivemos essa semana 14 mangás ranqueados e em último lugar, Runumieru Shonen capítulo 27, que foi uma decepção esta semana. Runumieru Shonen tá a cada dia mais triste a situação dele, e eu também tô ficando triste por ver o Runumieru Shonen nessa situação, sendo que as vendas deles não são tão ruins, como eu falo, repito quase toda semana sobre a situação de Runumieru Shonen. Estou esperando o dia em que ele vai realmente receber, vai ser valorizado, vai receber as suas posições que ele realmente merece, porque ele tá em uma situação bem difícil. Nem a Yozakura Family, creio eu, que não ficou em situação tão difícil assim. Quando ele recebia posições mais baixas, ele vendia um pouco mais baixo do que Runumieru Shonen vende atualmente na época, e recebia posições um pouco mais altas que Runumieru Shonen vem recebendo. Em vez de quando ele ficava em último, mas era raro. Mas aqui Runumieru Shonen está sempre entre as 3 últimas posições, o que é algo muito chato. Eu ainda torço ainda que futuramente ele venha receber posições dignas da obra. Em 13º, Kokusei Kazoku, capítulo 30, que recebeu a posição baixa também. E esse é um mangá que eu não defendo muito, não vejo futuro nele. As vendas também não foram muito boas, e só mostra mais que o mangá não tem muito potencial. Na minha opinião, ele é um dos prováveis a serem cancelados já na próxima leva. Então, mas aí a gente vai ter que ver, esperar até a leva chegar, sei lá, para abril, mais ou menos, pelo menos, né, até todos esses mangás que novatos começarem a ser ranqueados. Aí então já está mais livre para Jump lançar novos mangás, que pode ser uma leva de 2 ou de 3 mangás. Eu não acho que ele vai fazer uma leva de 4 ou mais, porque depois de uma leva tão grande que teve essa, eu acho que ele vai meio que botar menos mangás nessa semana. Mas na minha opinião, Kokusei Kazoku é um dos prováveis a serem cancelados. Tem um outro também que tem o provável de ser cancelado, é o Brood King, que ficou na posição 12 do capítulo 16. Ele, na minha opinião, também é um dos prováveis a ser cancelados. Talvez você pergunte, mas como ele é tão provável assim, se ele nem sequer lançou o volume 1? Mas eu acho que ele tem sim grande chance, as posições dele são muito baixas. E tem outros mangás também que, mesmo antes de receber o volume, mesmo antes de lançar o volume 1, já estava caminhando para o seu cancelamento. É o caso, por exemplo, do atual, o Bokuro no Kitsumei, que foi cancelado uma semana depois do lançamento do seu volume 1. Na verdade foi, acho que estava na primeira semana ainda, nem se passou uma semana, e o mangá foi cancelado do lançamento do volume 1. Ou seja, o planejamento de cancelamento já estava até um pouco mais atrás. O Brood King pode ficar numa situação? Pode estar, mas eu não tenho tanta certeza assim. Eu pretendo falar um pouco mais sobre ele em um outro vídeo, para falar sobre o Brood King e quem sabe outros mangás também, analisar um pouquinho esses mangás que estão em situação crítica, e assim a gente falar com mais calma a situação desses mangás. Mas bem, na minha opinião, Kokusei Kazoku e Brood King são os mais prováveis a serem cancelados. Em 11º lugar, Shaku Neto no Iraikanai capítulo 34, que também vem recebendo posições baixas, mas não tão baixas. Eu acho que ele é um pouco mais tranquilo do que os outros mangás. Eu não sei porquê. Ele não vende tão bem, não vendeu tão bem. O volume 2 mal chegou a 10 mil cópias vendidas. Se chegou foi muito sofrido, mas ele não conseguiu se sair tão bem quanto no volume 1, que no volume 1 ele até ficou mais tranquilo, mas essa semana foi mas esse volume, o 2,
foi muito difícil para ele. E aí vem a questão do volume 3. Eu não sei quando que vai ser lançado, mas quando for lançado, talvez as vendas sejam ainda mais difíceis de crescerem. Porque o mangá parece que está assim, um crescimento bem difícil. Pode ser que mude, pode ser. Isso já aconteceu com alguns mangás, de que mudar o crescimento e ele crescer ainda mais, mas eu acho que está um pouco difícil. E uma das coisas que na minha opinião, faz o mangá ser publicado até hoje é o nome do autor. Que, caso você não saiba, Chaco Neto foi escrito pelo autor de Beelzebub. É lógico que isso não é o único ponto, mas é um dos pontos principais. O nome do autor, a fama do autor. Beelzebub não foi tão famoso, mas ele fez um pouco de sucesso. O nome do autor muitas vezes também segura o mangá numa revista. É lógico que isso não é o suficiente, mas pode ser uma das chances. A história também tem que cativar bastante. A história não vende bem, não importa se o autor é famoso ou não. A gente tem um dos grandes exemplos disso, o Masashi Kishimoto, que fez o Samurai 8. Foi uma decepção grandiosa. Eu não sei nem porque durou tanto tempo, durou 44 capítulos mais ou menos, mas durou. O nome do autor, o autor estava por trás, fazendo a obra, escrevendo a obra, mas não fez fama nenhuma, não conseguiu cativar em nada e foi cancelado em 2020. Chaco Neto pode estar indo por mesmo rumo? Pode estar indo. E eu espero realmente que Chaco Neto não seja um dos cancelados. Eu voltei a ler a obra, eu tinha parado, e eu tô achando bem legal o desenvolvimento dela. E eu tô começando a torcer pro Chaco Neto não ser um dos cancelados. Eu espero que não aconteça. Mas aí a gente vai ter que esperar nas próximas semanas. E em 10º lugar, Ayakashi Triangle capítulo 36, recebendo posições baixas, não muito preocupantes, mas a gente tem que ficar de olho nisso. O volume 3 já foi lançado e o que dá para notar é que ele meio que está se estabilizando em uma certa marca. Não que ele não está crescendo, mas ele está crescendo um pouco mais devagar. A gente viu que Ayakashi Triangle ele surpreendeu bastante quando o número de venda dele na semana de estreia foi absurdo, ultrapassou o Mashle Undead Unluck, que tinham sido até então os mais vendidos do ano 2020, mas aí veio a Ayakashi Triangle e superou esses dois em apenas um volume. Mas aí a gente analisando um pouco mais agora, a gente percebe que o crescimento que ele está tendo não vai estar sendo tão grande. Ele não está tipo crescendo a 20 ou 30 mil cópias por volume, ele está crescendo mais devagar, mas o tanto que ele já vende é muito bom o mangá, ou seja, despreocupado esse mangá. E o Jump vai continuar mantendo ele na revista, mesmo com essas posições até um pouco mais baixas. E em 9º lugar, Undead Unluck capítulo 55, que recebeu posições mais baixas. Na minha opinião, as próximas semanas, tanto Undead Unluck como Mashle, que sempre... Mashle é mais Mashle, né, que sempre vem ficando em posições um pouco mais altas. Undead Unluck vem ficar no meio, mais ou menos, às vezes recebe posições baixas, mas não é nada muito preocupante. Esses dois mangás, na minha opinião, nas próximas semanas vão começar a receber posições um pouco mais baixas. Na minha opinião, né? Por quê? Porque agora vai começar, os mangás novatos vão começar a ter seu primeiro ranking. E provavelmente a revista vai jogar alguns mangás para baixo para colocar esses mangás em cima. Isso aconteceu em uma leva. O Mashle tinha estreado e estava recebendo posições altas, mas aí então veio a nova leva, começou a ser ranqueado, então Mashle e Undead Unluck foram jogados para baixo, mas depois eles voltaram. Então, na minha opinião, isso pode acontecer de novo, em que tanto Undead Unluck quanto Mashle vão receber posições um pouquinho mais baixas e para esses novos ranqueamentos, esses novos mangás que vão ser ranqueados. Posso estar errado? Posso, mas é o que eu penso que pode acontecer nas próximas semanas. E em 8º lugar, o Pobre Mashle, capítulo 54, que, como eu já falei, já recebeu uma posição um pouquinho mais baixa que normalmente. Nas últimas semanas ele estava recebendo posições como 4, 5, e é bom na verdade essa posição atual também, não é muito ruim. Eu vi algumas pessoas comentando que Mashle agora está caindo e tá difícil, a história não tá muito repetitiva, por isso que está acontecendo isso, mas na minha opinião eu acho que não tem nada a ver com a história, é só uma opção da revista, dos editores, por conta em relação aos novos mangás que são ranqueados, como eu já falei. Então, eu não estou muito preocupado em relação à história de Mashle. O Mashle, na verdade, ele está com um crescimento absurdo. Ele é o novato melhor se desenvolvendo, tá com melhor crescimento. Dá uma olhadinha no vídeo de vendas que vai ser lançado. Não sei se já foi lançado no momento que você está assistindo esse vídeo, mas você vai ver
quanto que vendeu já só nessa primeira semana o volume 5 de Meshle. E em sétimo lugar, Hakaishin Mago-chan, capítulo 35. Aí recebeu uma posição alta. Eu não tô entendendo muito a situação do Mago-chan, porque tinha semanas, acho que até falei semana passada, tinha semanas que ele recebia posições baixas. Ele estava sendo, depois ele começou a receber um grande apoio, recebeu posições altas, quarta, quinta posição, sexta. E depois do volume 2 ser lançado, ele voltou a cair. Então eu pensei que poderia ter sido por conta das vendas baixas. Então a revista meio que deixou um pouquinho de lado o Mago-chan. Mas teve uma semana que ele recebeu páginas coloridas e agora ele está recebendo posições mais altas. Se fosse na lógica, por exemplo, do que eu falei com o Mestre André Deluxe, ele pelo menos poderia receber posições baixas. Mas não parece que está acontecendo isso. Então tem semanas que parece que ele vem recebendo apoio, mas tem semanas que parece que ele está jogado para baixo. Então tá meio que nesse contrito aí. Eu tô esperando o momento dele se estabilizar na revista, encontrar um lugar certo para ele. Se os editores querem botar ele lá em cima ou os editores querem botar ele lá embaixo. Aconteceu a mesma coisa com o Chaco Neto, que estava meio em dúvida na época. Chaco Neto, ele não tinha recebido o volume 1, mas ele estava sempre lá em cima, lá embaixo. Eles falavam até que o Chaco Neto estava meio numa onda, subindo e descendo na toca. É lógico, as posições altas dele não eram também muito altas, mas ele sempre ficava nisso. Agora ele está embaixo sempre. E quem tá assim agora é o Mago-chan, que tá em cima, às vezes tá embaixo. E o Mago-chan é outro mangá que eu dei uma olhadinha nele. Eu não leio o Mago-chan, porque ele só é disponível a leitura no Manga Plus em inglês, e eu sou péssimo em inglês. Então, eu meio que não consigo ler Mago-chan. Se você sabe algum scan que traduza pelo menos em espanhol, eu posso dar uma olhadinha nele. Mas eu olhando os capítulos atuais, eu percebi que melhorou bastante. Tá, parece que tá num hype muito grande, uma vilã apareceu, então eu fiquei bem empolgado com a obra. Mas com isso eu posso tirar duas conclusões a respeito do mangá. Porque eu não vou falar aqui agora, como eu falei, eu quero fazer um vídeo especial sobre esses mangás que tem vendas baixas, tem risco de cancelamento. Então eu vou deixar para falar esses dois pontos sobre Mago-chan nesse vídeo. Em sexto lugar, Niji Shoujo no Akagimi recebeu seu primeiro ranking, capítulo 8, que foi uma posição boa, mas como sempre falo nos mangás novatos, eu repito a falar aqui, essa posição não significa muita coisa. A gente não pode levar essa posição como já dizendo que o mangá vai fazer sucesso. Todo mangá novato ele recebe posições altas. É lógico, tem alguns que recebem posições baixas, e quando isso acontece, a gente tem certeza que o mangá não tem potencial nenhum já de início. Ou seja, Niji Shoujo no Akagami pelo menos cumpriu o seu papel inicial, recebeu uma posição alta na primeira toque. E agora as próximas semanas, o que vai se esperar desse mangá? Na minha opinião, Niji Shoujo não é um mangá que tem potencial para fazer sucesso. Eu senti que esses primeiros capítulos o autor estava meio perdido em qual rumo seguir a história. Com isso a história parecia que estava meio travado, não andava. Eu não sentia nem muita emoção ao ler o mangá, nem as lutas teve, apesar de ter sido lutas bem elaboradas, né? O início do mangá, normalmente as lutas não são tão elaboradas, mas eu não consegui me cativar com esse mangá. Ou seja, até agora eu não vejo futuro para esse mangá. Mas quem sabe futuramente o autor se organize, né? Uma obra como Assassination Classroom que ele fez, eu creio que ele pode sim fazer algo de sucesso, ou organizar Niji Shoujo, conseguir empacar um sucesso nele. E em quinto lugar, Boku no Hero, capítulo 33, o mangá de comédia que vem recebendo ótimas posições. As vendas não são tão grandes, mas tenta o mangá pelo menos a continuar na revista. É um mangá que eu não vejo ele sendo cancelado, pelo menos por enquanto a situação dele é tranquila, em relação a toque também. Ele recebe posições altas e eu não entendo mais o porquê. A revista agora sempre coloca ele bem em cima. Talvez querem realmente que tenha um mangá de comédia na revista, então estão apostando bastante em Boku no Hero. Vários mangás de comédia decepcionaram geral. Teve o mais recente foi o Mitama, foi um dos cancelamentos, ele durou bastante tempo, mas foi cancelado. O mangá mal chegava a 10 mil cópias, mas durou 4 volumes, durou bastante, mas dava na cara que o mangá não tinha potencial nenhum, estava se arrastando para continuar na revista. E foi cancelado, na minha opinião, demorou até muito para ser cancelado. Poderia ter sido cancelado bem mais antes. E foi isso. Mas ele foi cancelado. E agora temos Boku no Hero que está em uma situação boa.
E eu não vejo um cancelamento chegando para ele tão cedo. Em quarto lugar, Boku no Hero Academia, capítulo 305. A obra tá caminhando para um momento bem importante para a obra. E sinceramente eu já acho que os próximos arcos já serão os últimos da obra. Pelo que dá a entender, é isso que está acontecendo. Muita coisa já foi explicada, respostas foram respondidas da obra. Ou seja, na minha opinião, daqui para frente é só conclusão, até concluir a história. Não sei se vai durar chegar a 350 ou 400 capítulos, mas pode chegar a essa média aí. Os arcos de Boku no Hero não são tão longos, duram em média a 30, a 20, quase 30 capítulos por arco. O mais longo foi o da guerra de Boku no Hero que teve, mas eu não estou concluindo que o próximo arco já vai ser o último, mas está se caminhando para o final, ou seja, nas próximas semanas, os próximos arcos podem ser os arcos decisivos da obra. É o que parece, como eu já falei, é o que parece, na minha opinião, que está acontecendo. Em terceiro lugar, Black Clover capítulo 285, que também está em um ótimo momento. A Jump vendo isso, sempre ranqueei ele alto, posições altas, dessa vez esteve no top 3. Então Black Clover está no seu ótimo momento. Também outro mangá que não se sabe se está se encerrando. Algumas pessoas disseram que esse arco está explicando muita coisa. Eu meio que me atrasei um pouquinho no mangá, por alguns capítulos atrasados, mas eu vou me atualizar. E com isso, quem sabe, tanto Boku no Hero como Black Clover possam se encerrar nos próximos arcos. Não tenho certeza, mas quem sabe, né? Isso pode acontecer. Se isso acontecer, mangás já grandes na revista, em bastante tempo de publicação, vão se encerrar. Em segundo lugar, One Piece capítulo 1007. Eu realmente achei que One Piece ficaria na primeira posição essa semana, mas não foi o caso. Ele ficou em segundo lugar. Acho que depois, semana passada, ele ter recebido a capa da revista, ele não seria botado na primeira posição. E acho que isso já era de se notar. Mas como One Piece é o One Piece, a gente poderia esperar qualquer coisa dele. Mas foi acontecer, o One Piece está em segunda posição, que não é algo ruim, na verdade, ele sempre fica na primeira ou segunda posição, e que já é um costume. O One Piece faz sucesso e ele vai continuar com isso. E em primeiro lugar, Jujutsu Kaisen capítulo 142, ganhando mais popularidade, crescendo ainda mais o mangá, se tornando cada vez mais grande. Então, Jujutsu Kaisen, ele já construiu a sua história, já está iniciando a sua história, seu sucesso, seu grande sucesso. E sinceramente eu não imaginava que o sucesso de Jujutsu Kaisen seria tão grande assim. Ele poderia ser assim, tipo um Boku no Hero, um Black Clover, mas ele superou as minhas expectativas. Eu acho que muita gente superou as expectativas também de muitas pessoas. Jujutsu Kaisen está crescendo muito e ainda tem muito que crescer ainda a obra. Pelo que parece, ainda tem bastante tempo de publicação. E bem, é isso. Na próxima semana, na edição 16, teremos capa da revista Boku no Hero Academia, no seu momento, para iniciar um grande momento da obra. Depois de todas as revelações que tiveram, agora vai chegar um momento bem decisivo da obra. Páginas coloridas também para Yozakura Family, que vai receber também páginas coloridas duplas, como teve essa semana. E não teremos capítulo de One Piece na semana que vem. E bem, é mais ou menos isso. Eu fico por aqui então. Dá uma olhadinha nos outros vídeos também. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.